Buenas tardes, chicos e chicas. Esta semana nós vamos estudar a página 42 da nossa apostila de espanhol. Lá vocês irão encontrar o conteúdo sobre o uso de muy e mucho. Então, o que será que essas duas palavras significam no português, né? O muy e o mucho significa no português muito. Então, significa a mesma coisa, né? Ambas as palavras, tanto muy quanto mucho, significa muito. Então, vocês já observaram aí que no português nós utilizamos uma única palavra e no espanhol nós vamos utilizar duas palavras diferentes aí, né? Então, vamos ver por que se utiliza dessa forma, né? No espanhol nós vamos ter regras para o uso do muy e do mucho. Vamos observar aí na nossa apostila que fala assim: se usa para expressar a intensidade ou a quantidade de algo, né? Observando as duas frases que seguem, vamos ver aí quando nós utilizamos essa intensidade e essa quantidade. La sopa está muy caliente. Então, a sopa está muito quente, né? Quando ele fala que a qualidade da sopa está quente, ele utiliza a palavrinha muy, que em português significa muito, né? No sentido de intensificar isso. A sopa não está só quente, ela está muito quente. Ok? Segunda frase. Hay mucha sopa en mi plato. Então, há muita sopa no meu prato, né? Quanto de sopa tem no prato dele? É muita ou pouca? Nesse caso aqui, ó, mucha, é muita sopa, né? Então, ele está demonstrando a quantidade de sopa que está lá no prato dessa pessoa. Ok? Então, intensidade e quantidade. Vamos lá para as regrinhas do uso do muy e do mucho. O muy nós vamos utilizar com adjetivos e também com advérbios. Então, essa é a regra do uso do muy. Vamos observar aqui a nossa primeira frase. La sopa está muy caliente. Quando ele fala lá que a sopa, a característica da sopa é estar quente, caliente, né? Eu sei que isso aqui é um adjetivo, porque ele caracteriza a minha sopa. Ela é quente, né? Se é um adjetivo, olha a minha regra. Adjetivo, eu tenho que utilizar um muy. Por isso que aqui na frase eu utilizei o muy. Vamos observar outras frases aqui que eu trouxe de exemplo para vocês. Maria estava muito triste. Olha só, qual é a característica da Maria? É que ela estava triste, né? Triste. Se a palavra triste eu sei que é uma característica, então eu sei que é um adjetivo. Se é um adjetivo, lá na minha regra, eu tenho que utilizar o quê? Muy. Por isso que aqui na frase eu utilizei muy. A segunda frase. Miguel vive muy cerca de la escuela. Então, o Miguel vive muito perto, muito próximo da escola, né? Então, a palavrinha cerca, em português, se fosse traduzir, né? Ela significaria perto ou próximo, né? Então, eu sei que é um advérbio, no caso é um advérbio. Um advérbio de quê? De lugar, né? Onde vive o Miguel? Perto ou longe da escola, né? Que local? Perto ou é longe? É perto, né? Então, se é um advérbio, eu sei que advérbio eu tenho que utilizar a palavra muy. Seguindo para o mucho. Então, a palavra mucho, ela é uma palavra que ela vai variar. Ela é uma palavra variável. Isso significa que ela vai variar de gênero e número. Então, vamos lá. Mucho, eu posso encontrar a palavra mucho no singular masculino e eu posso encontrá-la também no singular feminino. Mas eu também posso encontrar no plural. Muchos, masculino, plural. Muchas, feminino, plural. Ok? Então, o mucho pode ser utilizado
com verbos ou com substantivos. Também pode ser usado no final de frases. Vamos ver uns exemplos aqui. Paulo tiene muchos amigos. Olha só, quando eu falo aqui, ó, amigos, eu sei que eu estou falando de um substantivo, né? Nesse caso, eu estou falando de um substantivo que está no masculino e no plural. Então, são vários amigos, né? Se é um substantivo, eu sei que eu tenho que utilizar a palavra mucho. Nesse caso, no plural e no masculino. Muchos. Paulo tem muitos amigos. Eu também posso utilizar como na segunda frase. Ana estudia mucho. Mucho no final de frases, né? Tengo mucho trabajo. Olha só, a palavra trabajo vem de trabalhar, que é um verbo, né? Então, eu tenho que utilizar a palavra mucho. Eu poderia utilizar aqui também, ó, trabajo mucho. Ficaria correta também. Aqui na nossa segunda frase aqui no nosso texto, no nosso livro, diz assim, hay mucha sopa en mi plato. Por que eu utilizei a palavra mucha aqui? Porque a palavra que vem depois, ó, sopa, é um substantivo, qualifica aquele tipo lá de alimento, né? É sopa. Se a sopa é um substantivo, está no feminino, então a palavra mucho eu teria que utilizar então como mucha no feminino também. Vamos complicar um pouquinho, porque nós temos algumas exceções aí. Aqui nós temos a exceção do uso de mucho. Então, nós podemos usar o mucho como adjetivos e advérbios. Tá, mas eu falei antes, né, que nós podemos utilizar o muy com adjetivos e advérbios, né? Nesse caso aqui, nós temos uma exceção. No caso, 4 exceções de advérbios e 4 exceções de adjetivo. Ao contrário, advérbio, adjetivo. Então, nós temos aí os adjetivos maior, menor, melhor, pior. Então, 4 adjetivos que nós vamos utilizar com a palavra mucho. E temos os advérbios mas, menos, antes e depois. 4 advérbios que vamos utilizar com mucho. Eu poderia utilizar aqui muy mejor? Não, né? Não posso utilizar muy mejor. Aqui na regra está dizendo que o adjetivo mejor tem que ser utilizado com mucho. Mucho mejor desta forma. Vamos ver um exemplo aqui. Llegué mucho después de ustedes. Então, olha só, eu cheguei muito depois de vocês, né? Vamos analisar essa frase. O que eu tenho aqui? Eu tenho um advérbio. Advérbio de quê? De ordem, né? Depois. Chegou antes ou depois? Depois, né? Então, advérbio de ordem. Nesse caso aqui, eu sei que o depois está aqui na nossa regra de exceção, lá do uso do mucho. Então, eu sei que esse advérbio eu vou utilizar com mucho. Por isso que nessa frase eu utilizei aqui, ó, mucho. Ana es mucho maior que Pablo. Olha só essa frase. Ana es mucho maior que Pablo. Ana é maior que Pablo, não, é Paulo. Ana é maior que Paulo, né? Então, qual é a característica da Ana? É de ser maior do que o Paulo. Se eu sei que aqui é um adjetivo, então eu iria utilizar o muy, né? Mas eu sei que a palavra maior está aqui na minha regra de exceção, que eu sou obrigada a utilizar o mucho. Então, nessa frase aqui, eu teria que utilizar, então, o mucho como está aqui, como aparece. Mucho. Ok? Então, nós temos aí as nossas regras para o uso do muy e do mucho. Nós já sabemos que muy nós vamos utilizar com adjetivos e advérbios. E é uma palavra que não varia, simplesmente fica dessa forma, muy. Já a palavra mucho, ela vai variar de gênero, masculino e feminino, e também de número, singular e plural.
e ela pode ser utilizada com verbos, com substantivos, e nossa exceção aqui, né? O uso destes adjetivos aqui, desses 4 adjetivos: maior, menor, melhor e pior. E também nos nossos 4 advérbios, né? Mas, menos, antes e depois. Ok? Na página 42, vocês também têm uma atividade para fazer, usando aí as palavras muy, mucha, muy, muchas e mucho.